Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Aqui em Santo André, pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você no nosso site graçaapostolado.com. Graça e paz a você direto agora ao vivo no YouTube. Hoje é dia 24 de julho de 2019. Estamos ao vivo pelo YouTube. Graça e paz a todos vocês que estão recebendo este apostolado agora. Graça e paz especial aos abençoados de Moçambique, na África. Graça e paz a todos vocês na África, na Argentina, no México, em Portugal, na França, na Espanha, na Irlanda, nos Estados Unidos. Graça e paz a você em todo o Brasil. Enfim, graça e paz a você que está debaixo da graça e tem recebido o meu apostolado. Graça e paz a todos vocês. Olha, você na internet que não tem meu livro ainda, eu preciso mostrar porque é um trabalho que Deus me deu. Você que não tem ainda o livro Série Graça e Apostolado. Esse é o volume 1, Série Graça e Apostolado, volume 1. Tudo que eu prego e ensino está aqui no livro, tá? Esse é o volume 2, Série Graça e Apostolado, volume 2. Adquirindo os dois livros, volume 1 e volume 2, eu te envio gratuitamente Provérbios de MGA. Pelos correios, tá? Me chama no Facebook Ministério Graça Apostolado, ou então agora aí, ao vivo mesmo pelo YouTube, a pastora vai te passar o meu WhatsApp, o WhatsApp do Ministério Graça Apostolado, e você envia uma semente para o Ministério, e eu te envio os livros pelos correios. Chega rapidinho na sua casa, o Brasil inteiro tem recebido. Esses livros não vendem em nenhuma livraria evangélica, não adianta nem procurar, não vende. É um trabalho, é uma obra exclusiva do MGA, do Ministério Graça e Apostolado. Ou acha aqui na livraria da igreja, aqui na sede de Santo André, ou então você recebe pelos correios. Não tem outro jeito, tá bom? Adquirindo os dois, você recebe grátis Provérbios de MGA. Quem trouxe Bíblia aí? Bíblia, papel e caneta. Amém? O tema de hoje, Paulo, o modelo de cristão em graça. Anote isso aí. Paulo, o modelo de cristão em graça. Antes de ler algum texto, eu vou ler alguns essa noite, preciso falar algo para vocês aqui na igreja e aos que estão ao vivo e na internet aí. Preciso falar algo para que vocês entendam a mensagem que eu vou trazer, o apostolado. Paulo, hoje, né, é o modelo de cristão em graça. É o exemplo que nós temos, é Paulo. Por quê? Porque isso é um princípio da parte de Deus. O que é um princípio? Princípio humano, dormir. Todo ser humano dorme, independente se ele é americano ou brasileiro. Se ele é paupérrimo ou bilionário, ele dorme. Isso é um princípio humano. Escovar os dentes, tomar banho, independente de raça, de credo, de religião, de sangue, de língua, todo ser humano toma banho. Isso é um princípio humano. Deus também tem princípios. Deus tem vários princípios. Um deles, tem caneta aí? Eu já venho falando essa frase há mais de 20 anos. Um dos princípios de Deus, Deus usa homens para falar com homens. Ponto. Isso é um princípio. É só você ler a Bíblia. Essa frase, ela não está escrito na Bíblia, que Deus usa homens para falar com homens. Não existe essa frase na Bíblia. Mas lendo a Bíblia, você vai ver Deus usando homens para falar com homens. Quem entendeu? Isso é um princípio de Deus. Já vem desde lá da antiguidade.
Isso não se pode mudar. Se você lê a Bíblia de um modo sério, sensato, responsável, não lê por uma obrigação, sabe? Mas lê a Bíblia. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, você vai ver esse princípio na Bíblia. Desde quando Deus falou com um homem, quando Deus falou com um homem, esse homem foi falar com outros homens. Mas aquele homem que Deus falou, primeiramente, é claro que todo homem vai morrer, aquele homem morreu também. E era Moisés. Aliás, eu tô até pulando, né? Porque primeiramente Deus falou com Noé. Não vou nem contar o Adão, que o Adão, né, era um dos mistérios de Deus, ou da Bíblia. Então, Deus falou com Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Vamos ver Deus falando com Moisés. Você vai ver um princípio. Êxodo, abra sua Bíblia, capítulo 4. Esse princípio que começou quando Deus começou a falar com o homem, esse princípio, o objetivo deste princípio de Deus é, por quê? Você imagina 1000 homens, Deus falando com os 1000. Deus falando com um só, já traz confusão? Você imagina ele falando com 1000 ao mesmo tempo. Entendeu? Mas na terra não tem só 1000. Na terra tem incontáveis seres humanos. Só imagina Deus falar com 1 milhão de pessoas. Que confusão que ia ter, ou que ia dar. Então, Deus tem um princípio. Diga comigo assim, ó. Deus usa homens para falar com homens. É verdade que eu estou colocando no plural. Deus usa homens, já usou vários. Mas eu diria assim, olha, Deus usa um homem para falar com outros homens. Está entendendo? Imagina, vou falar de novo. Imagina 1 milhão de homens. Deus vai falar com 1 milhão de pessoas? Na Bíblia nunca foi assim. Sabe o que Deus fez? Esse 1 milhão de pessoas, no meio deles, ele escolheu um. E foi falar com aquele um, para que aquele um falasse com o restante do povo. Quem está entendendo? Isso é um princípio divino, soberano, bíblico. Antes de eu ler o texto de Êxodo 4, você vai ver na Bíblia, Deus falando com Moisés, Deus falando com Josué, Deus falando com Davi, Deus falando com Gideão, Deus falando com Salomão, Deus falando com Isaías, Deus falando com... Deus sempre falando com um. Esse princípio divino de Deus falar com um homem, para que esse homem vai falar com outros, esse princípio é um princípio que escreveu isso, de organização. Deus, ele é um Deus ordeiro. Ele não é um Deus bagunçado. Por isso que Paulo disse que Deus não é Deus de confusão. Coríntios 14, 33. Diga comigo, Deus não é Deus de confusão. Deus é tão ordeiro, vem de ordem, de organização, que Paulo, aliás, foi revelado a Paulo, em Coríntios 12, 28, que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Para aí. O que tem na igreja? Ou do que é composta a igreja? Não é de homens? Mas o que Deus fez? A uns, ele pôs no meio desses homens como apóstolos. Aí Coríntios 12, 29, Paulo disse, são todos apóstolos? Toda a igreja é apóstolo? Não, não é. Mas a uns ele pôs como apóstolos. O que é isso aí? Organização. Dá um sinal quem está me entendendo. O que eu estou falando aqui? Quando você entende que há algo, há organização, fica claro que não vai ser bagunçado, que não vai ser de qualquer jeito. Está claro? Você consegue perceber a organização do MGA, do Ministério Graça Apostólica? Você consegue entender que não é bagunça. Não é bagunçado, não é de qualquer jeito.
Eu creio, nós cremos que Deus me levantou como pastor e apóstolo do MGA, do Ministério Graça Apostolado. É o quê? Isso é uma organização da parte de Deus. É algo que já vem de Deus. É um modo de Deus lidar com o seu povo. Ele fez dessa forma, ele organizou dessa forma. E essa forma, você vai ler a Bíblia, quando eu digo que você vai ler, é porque eu já li. Deus sempre fez assim. Eu vou ler aqui um texto. Por enquanto estou resumindo. Deus falou com Moisés, Moisés falava com o povo. Mas você sabe que todo homem é mortal. Então Moisés um dia morreu. Isso significava o quê? Que Deus ia parar de falar com a humanidade? Deus ia parar de falar com o seu povo? Negativo. O que Deus fez? Diga comigo, levantou outro. Mas esse outro que Deus levantou, também morreu. O que Deus fez? Mas esse outro que Deus levantou no lugar daquele que morreu, também morreu. E o que Deus fez? Até que chegou em nós. Porque vão morrendo. Vão morrendo. O que eu estou querendo dizer antes de trazer o apostolado dessa noite? Nesses dias, aqui nesta igreja, neste ministério, para incontáveis pessoas na face da terra, não vou nem só falar em Santo André, São Paulo, Brasil, porque tenho pessoas que estão debaixo do meu apostolado, na África, na Angola, na Nigéria, na Holanda, na Espanha, em Portugal, na França, sabe? Então tem pessoas em outros países. Nesses dias que nós estamos vivendo, para você que está me assistindo ao vivo agora, que não perde uma pregação de quarto domingo, nesses dias, Deus tem me levantado para, através de mim, falar com você. Deus não tem falado com você? Agora olha para onde. Mas preste atenção. Deus não está limitado. O que eu disse? Isso quer dizer o quê? Numa forma doutrinária, Deus fala com você através de mim. No quesito doutrinário. Porque vocês estão debaixo da graça e do apostolado. Então, na questão doutrinária, rumo doutrinário, bíblico, Deus fala com vocês através de mim. Certo? Mas isso não quer dizer que Ele não fala com você também a hora que Ele quiser falar. Porque Jó 33,14 diz que Deus fala a hora de um modo, hora de outro. Em sonhos, em visões, por revelação. Deus pode falar com discernimento. Coríntios 12, o Espírito manifesta a um de um jeito, a outro de outro jeito. Um com palavra de sabedoria, outro com palavra do conhecimento. Um com línguas, outro com interpretação, o outro com discernimento. Então Deus está falando. Eu estou dizendo na questão doutrinária. Você que estava sem rumo, numa igreja da lei, onde o pastor não pregava graça, não ensinava graça, você não entendia nada da graça. Deus falou com você através de mim. Isso não quer dizer que eu tenho que falar com quem você vai casar, ou deve casar. Porque isso é uma questão sua. Porque isso não é doutrinário. Doutrinário é... Pela graça você é salvo, você é abençoado em Cristo, você já foi batizado em Cristo, você já foi reconciliado. Isso é questão doutrinária. Então nessa questão, Deus fala com você através de mim. Em outras palavras, eu sou Moisés para vocês. Em outras palavras, eu sou Paulo para vocês. Eu sou Paulo para vocês. Se eu olhar para a velha aliança, eu sou Moisés para você. Você quer que eu troque o nome? Então eu sou Davi para você. Eu sou Samuel para você. Eu sou Isaías para você. Quer olhar na nova aliança? Eu sou Paulo para você. Porque todos esses já morreram. E Deus continua sendo o mesmo e usando o mesmo princípio. Usando homens para falar com homens. Está claro ou não está claro? É isso que eu estou falando. Êxodo capítulo 4, veja na sua Bíblia. Êxodo capítulo 4. Quem já achou, diga amém.
Êxodo 4, versículo 1. Eu vou ler bem rapidinho, só para você ver o âmago da história do que eu estou falando aqui. Êxodo 4, verso 1. Então respondeu Moisés: Senhor, porque Deus tinha levantado Moisés, eu quero que você vai falar com o povo, quero que você vai falar com o faraó, eu quero que você vai falar. Aí o Moisés, Êxodo 4, 1. Senhor, mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem, o Senhor não te apareceu, se eles falarem isso para mim. Aí Deus disse, perguntou o Senhor, que é isso na tua mão, Moisés? Ele respondeu, uma vara. Então disse o Senhor, lança ela na terra. O Moisés lançou a vara na terra e ela se tornou em cobra. E Moisés fugia dela, porque, nossa, quem que não tem medo de cobra? Então disse o Senhor a Moisés, ô Moisés, estende a mão, pega-lhe pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a cobra pela cauda e ela se tornou em vara na sua mão de novo. Voltou a ser vara. Ué, o que isso quer dizer? O que Deus está querendo mostrar para Moisés? Verso 5. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete a mão no peito. O Moisés colocou a mão no peito dele, quando ele tirou a mão estava leprosa, branca como a neve. Nossa, ele pôs a mão assim por dentro da camisa, quando ele tirou a mão estava branquinha, com lepra. Parou a circulação. Nossa. Verso 7. Disse o Senhor, torna a meter a mão no peito de novo. Ele tornou a meter a mão no peito, e tirando a mão do peito, ela se tornara como o restante da sua carne. Estava normal. Ué, o que Deus quer dizer com isso? Mandou jogar a vara no chão, a vara virou cobra, pega na cobra, virou vara de novo, põe a mão no peito, a mão ficou com lepra, aí põe de novo, já não tinha mais. O que Deus está querendo dizer com isso aí? Êxodo 4, versículo 8. Se eles não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Mas se ainda não crerem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. As águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falasse ao teu servo. Sou pesado de língua, sou pesado de boca. Disse-lhe o Senhor, ô Moisés, quem é que fez a boca do homem? Ô Moisés, quem é que fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Alô, para aí. Vocês estão percebendo que tem 3 personagens aqui? Talvez você não atentou que tem 3. Talvez você está vendo 2. Mas tem 3. 3 personagens. Deus falando com Moisés a respeito de um povo. Deus, Moisés e o povo. Deus é o mesmo. Amém? Moisés morreu. Mas o povo continua povo. Moisés morreu, entrou Josué. Josué morreu, entrou Davi. Davi morreu, veio Isaías. Isaías morreu, veio Jesus. Jesus morreu, veio Paulo. Paulo morreu, e aí? Esses 3 personagens são imutáveis. Deus, o homem que Deus está usando, pode ser Moisés, pode ser Jeremias, pode ser Isaías, pode ser o Josué, pode ser Paulo. Deus, o homem que ele está usando, e o povo, que na antiga aliança era chamado de povo, agora na graça é chamado de igreja. Mas o princípio é o mesmo. E bem-aventurado se você está entendendo o que eu estou falando. Você é bem-aventurado se você estiver entendendo o que eu estou falando. Porque o tema de hoje, Paulo, o modelo de cristão em graça. Eu estou aqui em Moisés, hein? Olha onde eu vou chegar. Olha o tema. Paulo, o modelo de cristão em graça. Por que Paulo? Se eu tivesse lá na velha aliança, o tema seria assim, Moisés, o modelo de homem de Deus.
Mas eu não estou na velha aliança. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da velha aliança. Estamos debaixo da nova aliança. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Então não posso pôr Moisés, o modelo. O modelo é Paulo. Quem é que está entendendo? Êxodo 4, versículo 12. Ô Moisés, vai, pois, agora, eu serei com tua boca e te ensinarei o que has de falar. O Moisés disse, Senhor, envia aquele quem has de enviar. Deus disse, mas é você mesmo. Você está achando que eu vou enviar quem? É você mesmo, rapaz. O Moisés, Senhor, faz o o Moisés dando ideia para Deus. Pegou? Dando ideia? Senhor, faz o seguinte, envia aquele que o Senhor quer enviar. Deus disse, mas eu quero enviar você. Verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e ele disse, ô Moisés, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem, Moisés. Você acha que eu não sei disso? Ele também te sai ao encontro, e quando ele te vê, ele se alegrará em seu coração. Olha, Moisés, você, Moisés, você falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele, Moisés, o Arão, ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Será que você entendeu o Êxodo 4, versículo 16? Porque eu falei aqui uma frase, e essa frase sai daqui de Êxodo 4, 16. Eu falei que Deus tem um princípio. Deus usa homens para falar com homens. Deus iria usar o Moisés ia falar para o Arão, e o Arão ia falar para os homens. Está claro ou não está claro? Êxodo 4,16. Ele falará por ti ao povo. Deus falando com Moisés. Ele quem? O Arão. Ô Moisés, vamos fazer o seguinte então? Você está dizendo que você é pesado de boca, você está dizendo que você é pesado de língua, eu sei tudo isso aí porque foi eu que te fiz, mas, Moisés, eu não devia, tá? Mas vou te ajudar. Vamos fazer o seguinte? Não vai ser sempre assim, mas com você eu vou fazer assim, tá? Você vai falar com ele, e ele vai falar com o povo, e você será para ele como se fosse eu. Está entendendo aí? 3 personagens. Deus disse para Moisés, Moisés, como você está dizendo que é pesado de boca, pesado de língua, não sei o que lá, então Deus falou, Moisés, pode deixar, eu falo com você, Deus fala com Moisés, e você fala para o Arão vai lá e fala, porque você é pesado de boca, pesado de língua, com você vai ser assim, mas o princípio vai ser o mesmo. Deus está dizendo, eu não vou mudar o meu princípio, não vou mudar meu objetivo, porque o meu objetivo é falar com o meu povo. Você é pesado de língua? Você é pesado de boca? Não tem problema, mas o princípio que eu vou usar é esse. Eu vou usar um homem, eu vou usar uma pessoa para falar com o meu povo. Você está entendendo mesmo? Você está entendendo mesmo onde eu quero chegar? Deixa o Êxodo 4 aberto. Abre em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, capítulo 14. Não fecha o Êxodo não, hein? Deuteronômio, capítulo 14. O que eu quero te mostrar? Os 3 personagens da Bíblia. Deus, o homem que ele vai usar, e existe um povo. Olhem para mim, tem caneta aí? A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, se resume nessas 3 coisas.
numa visão panorâmica da Bíblia. Eu estou olhando a Bíblia, eu estou por cima, eu estou olhando de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e eu estou lá na última palavra da Bíblia, Apocalipse 22, amém. Eu estou na primeira e na última, numa visão panorâmica. O que eu vejo olhando a Bíblia como um todo? Que Deus sempre usou um homem para falar com o seu povo. Isso é princípio. Não interessa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você está debaixo da lei, se você está em graça, isso não interessa. O que tem na Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um princípio. Qual o princípio? Diga, que Deus usa um homem para falar com os homens. Isso é um princípio. Isso é muito sério isso aí. Ah, mas Deus fala comigo. Tem certeza que Deus fala com você? Porque segundo a Bíblia, quando Deus fala com alguém, é porque esse alguém vai ser Moisés, vai ser Josué, vai ser Davi, vai ser Isaías, vai ser Jeremias. Deus não fala com uma pessoa, fala por falar. Não é assim não, hein? Porque nas igrejas da lei, no meio pentecostal, Deus fala com todo mundo. Ah, Deus me disse para mim ir para a direita. Aí vem o irmão. Ah, Deus me disse para ir para a esquerda. Aí vem o outro. Deus me mandou ficar quieto. Pô, mas Deus deu 3 direções? Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo isso na Bíblia. No meio pentecostal, Deus fala com todo mundo. Mas você vai ler a Bíblia, Deus fala com um. Quem é que está me entendendo o que eu estou falando? Não tem essa bagunça aí. Você vai no meio pentecostal, Deus fala com a irmã Maria. Aí, ao mesmo tempo, ele fala com o irmão João. Ao mesmo tempo, ele fala com 10, com 20 ao mesmo tempo. Isso não tem na Bíblia. E que conclusão você chega, pastor Marcos? Que Deus não está falando coisa nenhuma. Isso é coisa da cabeça da pessoa. É carne. Por quê? Quem é que tem na Bíblia aqui, hein? Porque segundo a Bíblia, o que eu disse? De Gênesis e Apocalipse, Deus sempre escolheu um para falar com ele. Para que esse um falasse com o seu povo. Seja na lei ou seja na graça. Só quem está entendendo. Seja bem-vindo, abençoado. Pode se assentar em nome de Jesus. Seja bem-vindo, tá? Vamos ler o Deuteronômio 14. Abre aí. Deuteronômio 14, seja bem-vindo, tá? Fique à vontade. Eu vou ler Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Olha lá, ó. Esse aqui é o segundo personagem. São 3 personagens. Diga comigo, Deus, o homem que Deus vai falar, diga, e o seu povo. Bom, Deus você está vendo desde Êxodo que eu estou lendo. O segundo personagem, Moisés, não é? Êxodo 4. E agora? Falta um personagem. Deuteronômio 14, versículo 1. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Vós quem? Não sei, vamos ler. Não sei ainda. Deuteronômio 14, verso 1. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Não fareis incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo, em honra de algum morto. Pois vós sois o quê? Versículo 2. Sois povo santo ao Senhor vosso Deus. O Senhor vos escolheu. Vos escolheu quem? O povo. Deus escolheu um povo. Por isso que eu fiz a música, ó. Deus tem um povo escolhido. Existe um povo que foi predestinado por Deus. Essa música que eu fiz, ela é uma música da visão da Bíblia. Que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre teve um povo. Na lei, povo de Israel. Na graça, Igreja de Cristo. Está claro ou não está claro? Deus tem um povo escolhido. Existe um povo que foi predestinado por Deus.
a segunda parte da música. Eu faço parte deste povo, porque fui chamado, porque eu fui escolhido, predestinado por Deus. Deus tem um povo. Alô, presta atenção no que eu vou falar. Pensa no planeta Terra. Pensa. Está pensando no planeta Terra? Vários países, várias nações, tribos, povos, línguas. Está pensando? No meio de tudo isso, Deus tem um povo. Escolhido, chamado, separado, predestinado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu o que eu falei? Pensou no planeta Terra? Austrália, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, China. Deus tem um povo. O que eu disse? Então, Deus sempre teve um povo e esse povo está na terra. É verdade que não são todos que fazem parte desse povo. Entendeu o que eu falei? Está claro aí? Não são todos que fazem parte desse povo. Porque na terra tem filhos da perdição. Está claro? Na terra tem bodes. Na terra tem vasos da ira preparados para a perdição, que não fazem parte do povo de Deus. Está claro ou não está claro? O que eu quero que você entenda é que Deus sempre foi Deus. É e sempre será. Legal, você entendeu isso? Falta mais 2 pontos. Deus sempre levantou uma pessoa para falar com o seu povo, porque Deus tem um povo. Olha Deuteronômio 14, versículo 2. Coloca o dedo no verso 2. Deuteronômio 14, verso 2. Pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Olha que frase importante. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Você entendeu? Deuteronômio 14, verso 2. Sois povo santo ao Senhor. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra. Isso quer dizer o quê? Olha para mim. No meio do povo existe um povo escolhido por Deus. É isso que eu estou falando. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Agora, para terminar aqui, que eu vou entrar no meu assunto de hoje. Volta no Êxodo capítulo 4, verso 16. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 4, versículo 16. Deus disse: ô Moisés, ele falará por ti ao povo. Deus sempre teve um povo. Está claro ou não está claro isso aí, hein? Alô, você já entendeu que você faz parte desse povo? Quem já entendeu isso aí? Você faz parte. Quer que eu fale por quê? Efésios 1:4. Porque você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Quer mais um motivo? Quer mais um motivo? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Porque fostes comprados por bom preço pelo sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus para pertencer a esse povo de Deus. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Abba, Pai, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, nosso Deus. Posso entrar na minha mensagem? Já levei mais de meia hora só para dar introdução. Está vendo como que não é fácil ser um pregador? Mas nas igrejas como Universal, e essa linha né? Essa linhagem aí, que nem Bíblia usa, não vai levar todo esse tempo para ler um versículo, né? Porque nem Bíblia usa. Mas eu preciso te explicar a Bíblia, para que você entenda o propósito de Deus. Você precisa entender o propósito de Deus. Levante um dedo assim, ó. Diga, Deus. Segundo dedo, diga, sempre usa alguém. Terceiro, para falar com o seu povo. Aí você vai ler Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso quer dizer o quê? Que no meio deste povo
Existe bodes que se disfarçam em ovelhas. Jesus chamou-os de falsos profetas. Mateus 7, verso 15. Quem está entendendo? Aí você tem que ficar esperto também, né? Eu não vou estar com você 24 horas no dia. Por isso você tem que levar a sério a pregação. Por isso você tem que levar a sério o ensino, acompanhar na Bíblia, ver, entender. Por quê? Para você não ser enganado ou confundido, ouvindo bodes e você pensando que são ovelhas. Quem está entendendo? Ou você acha que não tem bode falando por aí? Tá cheio. Tá cheio de bodes disfarçados em ovelhas. Pega a Bíblia, lê um pedacinho só e já entra na campanha, na fogueira santa, na corrente dos 70 e no impossível. Mas leu só um pedacinho, porque na verdade o enviado por Deus, ele vai te explicar a palavra de Deus. Ele não vai ler um pedacinho, ele vai te explicar, nem que ele demorar o dia inteiro, para você ter que entender a palavra de Deus. A ovelha faz isso, o bode não. O bode pega um pedacinho, pega só um pedacinho que ele quer, para fazer a campanha ou a corrente. Só um pedacinho. Não importa o contexto, não importa para quem que foi dito. Ele não quer saber. O bode, ele está disfarçado em ovelha. Ele é um falso profeta. Falso profeta, falsa revelação, falso evangelho, numa falsa igreja, num falso ministério. Tudo vai ser falso. Mas Romanos 9,33, Paulo disse: quem nele crer não será confundido. Quem recebe? Então a última vez essa noite, hein, que eu vou entrar no meu assunto. Êxodo 4,16. Deus disse: ô Moisés, o Arão falará por ti ao povo, e te será por boca. Você é pesado de língua? É, Moisés, você é pesado de boca? Não tem problema, eu resolvo isso aí. Mas que eu vou falar com você, eu vou. Eu vou falar com você. É que eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca. Deus falou, não tem problema não. Mas que eu vou falar com você, Vou falar com você. Aí você fala com o Arão vai lá e fala para o povo. Mas o meu princípio vai permanecer. Moisés, eu não vou mudar meu princípio por nada. Não é porque você é gago, porque é pesado de língua, porque é pesado de boca, porque é analfabeto. Não vou mudar o meu princípio. Eu vou usar um homem para falar com os outros homens. É isso que Deus estava falando. Bom, deixa eu entrar no meu assunto de hoje. O tema de hoje, hein? Diga comigo, Paulo, o modelo de cristão em graça. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Abra sua Bíblia. Agora que você já entendeu que Deus usa um homem, para falar com homens, agora presta atenção. Eu não posso ser presunçoso. Todavia, há muitos presunçosos, há muitos. Na internet está cheio de presunçosos, que acha que é o único pregador da graça, acha que é o único, a verdade absoluta sai da boca dele. Eu não posso ser presunçoso. Mas você tem que saber discernir. Já brincou de passanel? Quem já brincou de passanel aqui? Já brincou de passanel? Passa 3 vezes. Não é assim a brincadeira? E qual o objetivo dessa brincadeira do passanel? Pega-se um anel, coloca no meio dos dedos, não é? Não é assim? Aí tem 10 crianças ali, uma pessoa está com o anel no meio das mãos, e abre a mão e finge que soltou. Não é assim a brincadeira? Bom, 10 crianças, vamos aumentar, 50 crianças, 1000 crianças, mas o anel é um só. Então, essas 1000 crianças, uma delas vai ser solto o anel, vai ser entregue o anel. Não é assim a brincadeira? E depois tem que adivinhar com quem está o anel, não é isso? Então você tem que adivinhar com quem está o anel, irmão.
Você tem que adivinhar com quem está o anel. Você tem que descobrir com quem está o anel. Quem está entendendo? Eu vou te dar uma dica. Na Bíblia, porque eu tenho que olhar a Bíblia, porque a verdade é paralela. Você vai ler a Bíblia, por exemplo, Números capítulo 16, um exemplo. Você vai ler a Bíblia, você vai encontrar Moisés e Coré. Números capítulo 25, por exemplo. Você vai ler a Bíblia, você vai encontrar Moisés e Coré. 2 pregadores. Na brincadeira do passa-anel, é só um anel. Se era Moisés e Coré, ou se era Moisés e mais 1000, é só um anel. Só uma pessoa terá esse anel. Quem está entendendo? Eu não posso ser presunçoso. Você tem que saber com quem está esse anel. O anel é a unção de Deus. Oh, Abba Pai. O anel é a autorização que Deus deu a alguém para pregar e ensinar a graça e o apostolado. E esse que tem autorização de Deus, quando ele pregar e ensinar a graça e o apostolado, as pessoas que estão brincando, entre aspas, vai receber a testificação do Espírito Santo. Tudo que for falado vai ser testificado e confirmado pelo Espírito Santo. Só para você entender. Ou você já não ouviu pessoas, ou você já não ouviu pregadores, com a Bíblia na mão e citando textos, e o Espírito Santo não confirmou. Já aconteceu isso com você? Hã? Fala aí. Se você já não ouviu, o pregador coloca o texto na tela, ele lê o texto, ele explica o texto, mas o Espírito Santo, isso não é assim não, hein? Hã? Já aconteceu isso com você? E o que Paulo disse em Romanos 8? Que o Espírito Santo testifica. Está claro ou não está claro? Romanos 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Isso quer dizer o quê? Olha para mim. Não basta ler a Bíblia. Não basta pregar a Bíblia. Não basta ensinar a Bíblia. Não basta citar textos da Bíblia. Nada disso basta. É preciso. É necessário, mas não basta. Porque a assinatura final é o testificar do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não testificar, não vale para nada. Quem está entendendo? Eu vou falar de uma mulher, mas vários já me ligaram. Muitos pastores, várias pessoas. Uma mulher me ligou. Pastor, eu ouvi um homem falando lá. Eu não vou nem falar o assunto aqui para não criar polêmica. Eu vi um pastor do Rio de Janeiro falando uma coisa lá, mas ele falou uma coisa e você falou outra. Eu falei, então você pega e ouça ele e me ouça, com a Bíblia aberta, você ouça os dois e consulte o Espírito Santo. Vamos ver o que precisamos de falar. Não sou eu que tenho que falar. Eu não posso te induzir, eu não posso te manipular. Você não tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo. Você tem uma Bíblia. Então você pega a sua Bíblia, ouve o que o pregador disse, ouve, depois você me ouve, acompanhando na Bíblia, e aí você consulta a Deus. Ora a Deus, consulta o Espírito Santo e vê o que ele vai falar. O que ele falou para você? Eu vou ouvir ele de novo e vou te ouvir. E aí o assunto era o mesmo. Era o mesmo assunto. Só que um fala de um jeito, o outro fala de outro. E o assunto era o mesmo. Você ouve, vê na Bíblia e consulta o Espírito Santo. Sem presunção nenhuma. Ela voltou e disse, pastor, é melhor eu ficar quietinha mesmo, eu ouvi o outro lá, eu ouvi você, conferi na Bíblia, o Espírito Santo mandou eu ficar quietinha aqui no MGA mesmo. Falei, então, irmão, Por quê? Eu vou deixar o certo pelo duvidoso. Ele disse lá, mas não, sabe, não está encaixando direito, sabe? Então é melhor, não vou deixar o certo pelo duvidoso. Quem está entendendo? Bom, o tema de hoje, Paulo, o modelo de cristão em graça. 1 Coríntios 11, versículo 1. Eu não vou induzir ninguém, irmão. Você é livre.
Você é livre. Todos vocês são livres. Você tem uma Bíblia, você tem o Espírito Santo. Confere na sua Bíblia, consulta o Espírito Santo. Não vai andar na carne. Não vai na emoção da carne, no oba-oba. Leva o negócio a sério. Bíblia, papel, caneta. Senhor meu Deus, está escrito assim. E vê o que o Espírito Santo te fala. Porque o confirmar e o testificar não é de nenhum pregador. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Pregar, qualquer um pode pregar. Ensinar, qualquer um pode ensinar. Mas testificar, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Só Ele pode confirmar a pregação e o ensino de uma pessoa, de um pregador. 1 Coríntios 11, verso 1. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 11, verso 1. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olhem para mim agora. Olha o tamanho da Bíblia, irmão. Ó, eu comecei a Bíblia lá em Êxodo 4, não foi? Depois eu fui para Deuteronômio 14, não é isso? Agora eu estou em Coríntios 11. Olha o tamanho da Bíblia, hein? Ninguém falou isso. Olha o tamanho da Bíblia. Nunca ninguém disse essa frase. Nem na lei, nem na graça, nem antes de Cristo, nem depois de Cristo, nem no Apocalipse, nem lugar nenhum. Ninguém falou isso na Bíblia. Só Paulo. Isso é convicção, irmão. Agora, diga comigo assim, por que Paulo falou isso? Abre em 2 Coríntios. Sabe por que ele falou isso aí? Ó, por que ele falou isso, ó. 2 Coríntios, 2 Coríntios, olha por que ele falou isso. Capítulo 11, versículo 10. Olha por que Paulo mandou imitar ele, hein? 2 Coríntios 11, verso 10. Paulo disse: como a verdade de Cristo está em mim. Não parece presunção? Mas não é. É convicção de fé. Certeza absoluta. Por quê? Porque ele sabia. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. 2 Coríntios 12. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Esteve com Cristo face a face. Quem mais? Ninguém, só ele. Ora, ele sabia que João não foi. O Pedro não foi, o Tiago não foi, o Mateus não foi, Marcos não foi, Tadeu não foi, Barnabé não foi, Filipe não foi, ninguém, Tomé não foi, ninguém, Maria não foi. Ele foi o único que foi arrebatado e recebeu a revelação da graça. Não é presunção, é convicção de fé. Ele disse: a verdade, 2 Coríntios 11, 10, a verdade de Cristo está em mim. Em outras palavras, ele está dizendo: não adianta você querer imitar Pedro. Não adianta você querer imitar o Tiago. Não adianta você querer imitar o João. Não adianta querer imitar o Marcos, o Mateus, o Lucas. Não adianta. Por quê? A verdade de Cristo está em mim. Por isso, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Está claro ou não está claro, hein? Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Paulo falando. Por que ele falou para imitar ele? Diga, porque a verdade estava nele. Diga, a verdade de Cristo. O que isso quer dizer? O mesmo princípio lá de trás. Que Deus usa um homem para falar com outros homens. Deus usou Moisés para falar com o seu povo. Moisés morreu, Deus usou Josué. Josué morreu, Deus usou Davi. Davi morreu, Deus usou Salomão. Salomão morreu e Deus foi usando o outro, E o homem vai morrendo e ele vai usando. Vai morrendo e ele vai usando, vai morrendo. Isso fica claro que ninguém é insubstituível. Só Jesus. Jesus Cristo é insubstituível. Não, Isaías 44, verso 8, não há outra rocha. Isaías 43, não há outro Deus além de mim. Antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o único insubstituível. O resto é tudo mortal.
verdade? Você quer mais homem de Deus que Moisés? Que Deus falava com ele face a face. E o que aconteceu com Moisés? Morreu. Você quer homem mais corajoso que Josué? Homem de coragem? O que aconteceu com Josué? Você quer mais homem de Deus que Davi? Um homem segundo o coração de Deus? O que aconteceu com Davi? Você quer mais homem de Deus que Paulo? O único, o primeiro que foi arrebatado até o terceiro céu? Você quer mais que isso? O que aconteceu com Paulo? Mas o Senhor permanece para sempre. Agora é preciso entender que a Bíblia não vai ter mais. Ela para aqui, ela parou. Ela começou em Gênesis, ela vai para Êxodo, ela vai para o Salmo, ela vai nos profetas, ela mostra Jesus nascendo, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, aí aparece Paulo. A Bíblia acaba, ela acabou. Não vai ter mais outra Bíblia, não vai ter o terceiro testamento. Houve o primeiro testamento, que é a lei, e o segundo testamento e o último, que é a graça. Não vai ter o terceiro. Ora, se parou em Paulo, parou em Paulo. Então Paulo é o modelo de cristão em graça para nós. Por isso que ele disse, alô irmãos, está claro ou não está claro, hein? Por isso que Paulo disse, ó, sede meus imitadores, imitem a mim. Imitem a mim, porque não vai aparecer outro não. É isso que ele está falando. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, ó, irmãos, Moisés veio, Deus falou com Moisés ao povo, mas Moisés morreu. Tanto é que Paulo falou de Moisés em Hebreus. Você vai ler Hebreus 3, Cristo é superior a Moisés. E por aí vai. Aí Paulo começa a mostrar. Então, Paulo está dizendo, irmãos, você não está vendo que Deus usou Moisés tremendamente, Deus usou Davi, Deus usou Gideão, Deus usou Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel, Ezequiel. Deus usou, mas morreram. Agora, irmãos, eu sei que eu vou morrer também, mas o caminho é por aqui, ó. Imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Filipenses capítulo 3. Veja na sua Bíblia. Filipenses capítulo 3. Eu li domingo, verso 17. Filipenses 3, verso 17. De novo Paulo falando. O mesmo Paulo de novo. Filipenses 3, 17. Paulo disse, irmãos, sede meus imitadores. E observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Havia um exemplo em Paulo, um exemplo cristão, um exemplo de fé, um exemplo de maturidade, um exemplo de pregação, um exemplo de ensino, um exemplo de proceder. Como proceder? Havia um exemplo em Paulo. Irmãos, Filipenses 3,17, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Há um exemplo em mim, há um exemplo em Timóteo, há um exemplo em Tito. Observai o exemplo desses e imitem a mim, porque eles estão imitando a mim. Quem é que está entendendo? E eu preguei domingo. Imitar a Paulo é um sinal de que de fato estamos debaixo do apostolado. Lembra de Romanos 1,5? Recebemos a graça e o apostolado. E um dos itens do que é estar debaixo do apostolado, lembra que eu preguei? É imitar a Paulo. Não tem outro rumo. Diga, por quê? Porque Deus falou com Paulo. Falou. Eu não disse aqui várias vezes que Deus usa o mesmo princípio? Que Ele usa um homem. Ele não usou Moisés? Ele não usou Davi? Ele não usou Jeremias? Agora usou Paulo. E Ele vai usar mais quem? Ele usou Paulo e parou em Paulo. Ah, mas e você, apóstolo Marcos Gomes? Ah, eu estou em outra área da Bíblia. 1 Coríntios 3. Vou te mostrar onde eu estou. Abre aí. 1 Coríntios, vou te mostrar onde eu estou. É porque Deus
usou você, apóstolo Marcos Gomes, para falar comigo. Então meus olhos foram iluminados, eu conheci a graça, eu recebi a graça, minha vida está melhor, mudou. Deus usou você. Eu vou te mostrar onde eu estou aí. Vou te mostrar. 1 Coríntios 3, versículo 10. Aqui fala de mim. Digo pela fé. 1 Coríntios 3, 10. Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu quem? Paulo falando. Pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Está claro ou não está claro? O que Paulo fez? Diga, pôs o fundamento. E o que eu estou fazendo? Diga, edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Quem está entendendo? E qual a diferença de mim para você? Em questões ministeriais, não em questão de salvação. Porque salvos nós somos iguais. Não tem o salvão e o salvinho. Em questão de salvação, em bênçãos espirituais, todos têm as mesmas bênçãos. Salvação, santificação, justificação. Nessa questão somos todos iguais. Em questões ministeriais, qual a diferença de mim para você? Qual a diferença? Tem caneta aí? É que eu estou debaixo do apostolado. E vocês debaixo de um apostolado. Essa é a diferença em questões ministeriais. Eu estou debaixo do. Por quê? Porque eu estou edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Se você começar a edificar também, aí é diferente. Você não está edificando nada. Eu evangelizei e trouxe a pessoa para o ministério. Não, isso não é edificar, abençoado. Você está sendo edificado, por isso que você fez isso. Consegue entender? Você é evangelista, você é um pastor que está debaixo do meu apostolado, então é diferente. Aqui em Coríntios 3,10, em Coríntios 3,10, o Espírito Santo fala, ele nos mostra, pelo menos a mim. Em 1 Coríntios 3,10, o Espírito Santo deixa claro sobre 2 tipos de apóstolos no Novo Testamento. Vou falar de novo, hein? Eu falo essa frase há mais de 20 anos. Há mais de 20, hein? Em 1 Coríntios 3,10, o Espírito Santo deixa claro pela boca de Paulo que há 2 tipos de apóstolos no Novo Testamento. A saber, 2 pontos. O apóstolo de fundação. O que é um apóstolo de fundação? Ou apóstolo de fundamento. É a mesma coisa. O que é um apóstolo de fundamento? É o apóstolo que pôs o fundamento. E qual que é o fundamento? Jesus Cristo. E quem pôs o fundamento? Paulo. E o outro tipo de apóstolo? Está em Coríntios 3,10. Eu pus o fundamento, o outro edifica. Então, o outro o quê? Paulo era apóstolo, eu pus o fundamento. E o outro o quê? Outro apóstolo. Paulo era apóstolo, pôs o fundamento, o outro tem que ser o quê? O outro tem que ser um apóstolo. Porque se não for apóstolo, não sabe colocar o fundamento. Por isso tem pessoas quebrando a cara e passando vergonha. Porque não é apóstolo. Aí fala besteira, fala heresia. Porque não tem unção de apóstolo. Quem está entendendo? A unção de apóstolo é algo que só Deus pode dar. Só o Espírito Santo pode dar. Que é a unção de interpretação da graça. Ainda que ela já foi e está interpretada por Paulo. Mas o apóstolo, ou melhor, o homem, o ser humano que tem a unção de apóstolo, ele tem a mesma visão de Paulo. De entender como ele entendeu. De ver como ele via. Você quer ver uma coisa tão fácil? Abre em Filipenses 2,2. Esse é o meu maior sinal. Abre em Filipenses 2,2. Olha aqui, ó. Olha aqui, para você ver. Aqui, em Filipenses 2,2,
Paulo escreveu para a igreja, ou seja, para os crentes que estavam na cidade de Filipos. Quem morava em Filipos eram filipenses. Assim como quem mora em Santo André são andreenses. Filipos, filipenses. Então, Filipenses 2:2. Olha o que Paulo diz para a igreja. Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Eu até posso dizer que parece que Paulo estava esperando muito dos crentes, né? É verdade. É verdade. Porque é muito difícil que os crentes que são salvos, como o apóstolo, nessa área não tem diferença. Mas é muito difícil que os crentes, no geral, tenham o mesmo modo de pensar de um apóstolo. Isso é muito difícil. Por quê? Porque vocês, primeiro, sem soberba, sem orgulho e sem presunção no que eu vou falar aqui agora. Posso ouvir um amém? Sem soberba, sem orgulho, sem altivez e sem presunção. E você vai ser testemunha do que eu falo, se é verdade ou mentira. Porque quando eu falar, você vai saber se aconteceu com você ou não. Mas a diferença é que vocês veem e eu enxergo. Quer a prova? Você que recebeu a graça através de mim. Vocês que receberam a graça através de mim. Vocês já eram crentes. Vocês já tinham uma Bíblia. Vocês já liam a Bíblia. Só viam, mas não enxergavam. Quando eu passei a pregar e ensinar a graça, você... Nossa, mas como que eu nunca vi isso? Foi ou não foi? Essa é a unção de apóstolo. Essa é a unção de apóstolo que você não tem. Quem entendeu? Essa é a unção de apóstolo que você não tem. O apóstolo, ele recebeu de Deus uma unção que na pregação, no ensino, ele faz com que as pessoas enxerguem. Alô, irmãos. Põe o pé no chão. Quem aqui tem consciência, humildade, para falar que não entendia a Bíblia antes do apostolado? Quem não entendia? Quem? Não, senão. Quem não entendia? Você não lia a Bíblia? Lia ou não lia? Você já não era crente? Você não era cristão? E por que você não entendia? Alô? E você já não tinha o Espírito Santo? E por que não entendia? Tem uma resposta. Mesmo crente, mesmo salvo, mesmo com o Espírito Santo, só se entende... Tem caneta aí? Só se entende a graça através do apostolado. O que eu falei? Isso não é o que eu acho. É você que é a prova disso. Não é? Você que é a prova disso. Porque você é crente velho. 47 anos, irmão, na igreja. E por que você não enxergava isso antes? O senhor já tinha o Espírito Santo? Já era salvo? Sempre foi ovelha? Jesus habita no Senhor? Tem a vida eterna? E por que não enxergava? Quem está entendendo? Diga comigo assim: porque só se entende a graça através do apostolado. Fala para o seu irmão, isso é um mistério de Deus. Quem reconhece? Quem reconhece? Quem reconhece? Quem reconhece? Não, quando eu disse sem presunção, é verdade, eu não quero uma glória, eu não quero uma honra, eu não quero ser carregado no colo, eu não quero nada, eu só quero que você entenda isso, é só isso que eu quero. Eu não quero que você me exalte, eu não quero que você... Tinha um homem aí que chamavam ele de papai, rei dos reis, e chamavam ele de Jesus. Não, nada disso, não é para fazer dessa forma, é só para você entender que é esse o caminho, que a graça só se entende através do apostolado. Não é para você me dar uma medalha, não é para você me dar um troféu, nada disso, é só para você entender, para que Deus seja glorificado, só isso, entendeu? Segundo Timóteo capítulo 3, o tema de hoje, Paulo, diga comigo, Paulo, o modelo de cristão em graça. Agora olhem para mim, por favor.
Eu preciso ser sincero com vocês. Só que eu preciso que vocês não se escandalizem com o que eu falo. Principalmente você que está longe de mim, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Eu preciso que você não escandalize com o que eu falo. Posso falar? Existe um princípio, irmão. Existe um caminho de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. É do jeito de Deus. Posso falar? Existe uma hierarquia. E isso me foi revelado, está na Bíblia. Existe uma hierarquia. Olhem para mim, tem caneta aí? Deus revelou a graça a Paulo. Tá claro? Eu recebi a graça através de Paulo. Já baixou mais um. Vocês não receberam a graça através de Paulo. Vocês receberam a graça através de mim. Tá claro ou não tá claro? Vou falar de novo. Isso é um princípio que não foi eu que quis assim, não foi eu que dei a ideia para Deus, é o jeito de Deus, ele fez assim. Ó, Coríntios 12, 28. A uns, Paulo diz, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolo. E Paulo era um apóstolo. Então o que Paulo estava dizendo? Deus me colocou como apóstolo na igreja. Você é profeta? Você é pastor? Você é evangelista? Você é mestre? Paulo disse, Deus me colocou antes de você, em primeiro lugar, apóstolo. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, mestres. Isso é 1 Coríntios 12, verso 28. Há mais de 20 anos que eu cito esse texto e ensino. Tem caneta aí? A direção de Deus para a igreja foi entregue na mão do apóstolo, do profeta e do mestre. Isso não foi colocado de qualquer jeito, sem querer. Isso é uma hierarquia. O governo da igreja de Cristo. Alô, vou começar a falar revelações agora. Efésios 1, 22. Cristo é o cabeça da igreja. O governo dessa igreja está em Coríntios 12, 28. Foi entregue aos apóstolos, profetas e mestres. Depois, operadores de milagres, dons de curar. Quem está entendendo? Essa é a direção de Deus para a sua igreja. Eu não tenho nada a ver com isso. Todos precisam entender isso. O Espírito Santo mandou falar de novo. E eu estou dando o texto, hein? Eu podia te explicar sem dar texto, porque Paulo não deu texto para ninguém, porque nem tinha texto. Ele estava vivendo o Coríntios 12, 28. Paulo não tinha Coríntios 12. Paulo não tinha Gálatas 5. Paulo não tinha Romanos 8, ele estava falando para eles, ele estava vivendo com eles. Então eu te dou o texto, olha aqui, ó. O governo de Deus para a sua igreja na terra é desta forma, 2 pontos. A uns, não são a todos, hein? A uns pôs Deus na igreja. Versão atualizada. Estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, confere na sua Bíblia, estou citando Coríntios 12, verso 28, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Essa é a direção de Deus para a igreja na terra, não é para a igreja batista, não é para a quadrangular, não é para a Assembleia de Deus, essa é para a igreja na terra. Se eles são igreja, então é a direção para eles, porque a igreja é uma só. A igreja não é Assembleia, a igreja não é MGA, a igreja não é Batista, a igreja são homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus. O ajuntamento desses homens e mulheres, Coríntios 12, diz que são membros do mesmo corpo. O corpo é um só. Efésios 1, 22. Cristo é o cabeça desse corpo. Quem é o corpo? Nós, os crentes, os cristãos, na face da terra. Esse corpo de Cristo, tem caneta aí? Esse corpo de Cristo também é chamado de igreja. O corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, os membros do corpo, o corpo de Cristo
também é chamado por Paulo de igreja. Por isso, Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, ou seja, no corpo de Cristo. Ele colocou primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Há ignorantes e insensatos que dizem que não existe mais apóstolo, que não existe mais profeta. Isso é heresia de pessoas ignorantes e insensatos. Como é que não existe apóstolo, nem profeta, nem mestre, se Deus pôs na igreja? Se não existe apóstolo, nem profeta, nem mestre, então também não existe igreja, porque Deus pôs na igreja. Só quem entendeu. Como é que pode falar que não existe mais apóstolo? Pode-se falar que não são todos apóstolos. Aí sim. 1 Coríntios 12, verso 29. São todos apóstolos? Não, claro que não. Então pode-se falar que não são todos apóstolos. O que não se pode falar é que não existe mais apóstolo. Porque se você falar que não existe apóstolo, você está dizendo que a igreja não existe. Porque Deus pôs na igreja. Se não tem apóstolo, não tem igreja. Porque Ele pôs o apóstolo na igreja. Por favor. Você vê como tem gente por aí falando besteira. E diz que é teólogo, e diz que é PhD, e diz que tem um monte de coisa, mas não entende os mistérios de Deus. Tão simples. Eu estou citando o texto, é só ler a Bíblia e crer. Então a hierarquia que Deus colocou na igreja, presta atenção, o governo de Deus para a igreja foi entregue, está nas mãos dos apóstolos, profetas e mestres. Isso é uma hierarquia. Aí Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, estou citando 1 Coríntios 3,10, pus eu, Paulo dizendo, o fundamento, e outro edifica. Olha a hierarquia. Eu pus o fundamento, e outro edifica sobre ele. Vou dizer mais uma vez. Então, vocês não estão edificando, eu edifico. Só que eu não pus o fundamento. Quem pôs o fundamento? Paulo. Está claro ou não está claro? Ó, Paulo pôs o fundamento. Eu edifico sobre o fundamento que ele pôs. Eu edifico o quê ou quem? Eu edifico a igreja, que são vocês. Então, a igreja, ela é edificada através do apostolado. Ou do apóstolo de edificação. O nome já fala. E outro edifica. Coríntios 3,10. Quem é que está entendendo? É lamentável os pastores que não entendem isso. E pior se está em graça. Pior se está em graça. Fica pior. Porque eu estou citando o apostolado. Quer o endereço? Eu estou citando 1 Coríntios 12, 28, Coríntios 12, 29, 1 Coríntios 3, 10, Efésios 1, 22. É lamentável se alguém está em graça e não entende essas coisas. É um grande sinal que não tem a unção de apóstolo, hein? Porque apóstolo entende isso. Porque foi um apóstolo que falou isso. E apóstolo entende apóstolo. Está claro ou não está claro? Segundo Timóteo 3,10, veja aí. O tema de hoje, diga comigo, Paulo, o modelo de cristão em graça. Olha lá, ó. Segundo Timóteo 3,10, veja na sua Bíblia. Segundo Timóteo 3,10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O tema, ó, Paulo, o modelo de cristão em graça. Esse é o tema, o modelo. Olha o que Paulo diz para Timóteo, vê se ele não é modelo. Segundo Timóteo 3,10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, longanimidade, amor, perseverança. Isso aqui, ó, isso aqui são sinais, segundo Coríntios 12, sinais do apostolado de Paulo. Sinais. Segundo Coríntios 12,
os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, por meio de milagres, dons, babá. Paulo diz. Olha sinais aqui, ó. Ó sinais de exemplo de apóstolo. Ó, tem seguido de perto o meu ensino. Qual o ensino de Paulo, hein? Paulo ensinava a dizer Deus te abençoe? Não, ele falava abençoado. Tem que seguir o ensino de Paulo. O que Paulo ensinava? Ah, vamos ali expulsar aquele demônio. Mas Paulo nunca falou isso. Paulo falou que Cristo despojou publicamente o principado de potestades e os expôs aos desprezo, sobre eles triunfou na cruz. Colossenses 2,15. É o que Paulo diz. Então precisa ver o ensino de Paulo. Quem está debaixo do apostolado está seguindo de perto o ensino de Paulo, o procedimento de Paulo, a intenção de Paulo. Intenção. 1 Coríntios 9. Fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me debaixo da lei, para com quem estava debaixo da lei, para ganhar. O que é isso aí? Diga, intenção. É igual jogar futebol, abençoado. Você sabe como que se joga futebol? Futebol, você tem que passar a bola para o seu companheiro. Mas como somos seres humanos, falhos e imperfeitos, por vezes vamos errar o passe. Não é? Tudo bem, errou o passe? Errou. Mas você tem que ver qual foi a intenção. Por isso que quando eu jogo bola, eu jogo futebol, e alguém vai me dar um passe e ele erra o passe, eu não condeno, eu não critico. Porque eu não estou vendo o passe que ele errou. Eu estou vendo a sua intenção. É diferente. Quem entendeu? Ah, ele errou o passe. Não, errar vai errar porque é humano. É ser humano, vai errar. Mas você tem que ver qual que é a intenção. Olhem para mim, eu posso errar. Eu sou falho, sou ser humano, sou imperfeito. Mas vocês têm que ver qual que é a minha intenção. Nossa, o pastor está tentando sempre ajudar, salvar. Deu folheto, deu um CD e trouxe, foi buscar. A intenção é essa, né? Tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, longanimidade, fé, amor e perseverança. Para terminar, 2 Tessalonicenses 3. Pouquinho para trás do Timóteo aí. 2 Tessalonicenses 3 para terminar. O tema de hoje está sendo Paulo, o modelo de cristão em graça. Por que Paulo? Não é Moisés, né? Nós não vamos imitar Moisés, né? Moisés já morreu, já passou a aliança que Deus fez com ele, agora é uma nova aliança, é um novo pacto. Esquece Moisés. Você não pode querer imitar Moisés. Ah, Moisés subia no monte, eu vou subir também. Ué, mas você está no tempo de Moisés? Não está, né? O que você quer imitar Moisés? Um dia um irmão falou assim, ah, vocês não sobem no monte? Falei, vou subir no monte para quê? Aí o irmão disse, mas Elias subiu no monte. Falei, mas você é vizinho de Elias? O Elias mora no seu bairro hoje? Você está no tempo de Elias? Não, Elias... Falei, irmão, Elias era no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Você não sabe que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e Deus fez uma nova aliança. Esquece Elias, irmão. Elias está no céu faz tempo. 2 Reis 2, Elias subiu aos céus. Esquece Elias, esquece Moisés. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Simples assim. O nosso modelo não é Elias, não é Moisés, ainda que eram homens de Deus e eram mesmo. Mas o nosso modelo é o apóstolo Paulo, o único na Bíblia que disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Está claro ou não está claro? Para mim está claro. Estou terminando. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7. Coloca o seu dedo aí. Tema da mensagem, tema do apostolado, Paulo, o modelo de cristão em graça. Não vai ser pinguço cachaceiro, porque Paulo não era pinguço cachaceiro, hein? Posso ouvir um amém? Não vai viver em libertinagem, dizendo, eu não perco minha salvação. Não vai viver em libertinagem, porque Paulo não era libertino. Posso ouvir um amém?
Não vai viver na carne, dando ocasião na carne, porque Paulo não andava na carne. Romanos capítulo 7, Gálatas 5. Paulo não andava na carne. Aliás, Gálatas 5,13. Paulo disse: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5, verso 13. Então, o propósito é imitar Paulo. Não vem com essa conversa de libertinagem, querendo dizer que é liberdade. Liberdade nós temos em Cristo. Libertinagem é carne. Romanos 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 5. Está claro ou não está claro? Para terminar, 2 Tessalonicenses 3, versículo 7. Paulo diz. 2 Tessalonicenses 3, verso 7. Paulo diz: porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Sabe ou não sabe? Quem já sabe? Há quantos anos que eu venho falando Coríntios 11, verso 1 para imitar Paulo, Filipenses 3, 17 para imitar Paulo, é o exemplo. Aí Paulo disse, vós bem sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos o quê? Exemplo para nos imitar. Quantas vezes Paulo está dizendo para imitar ele, hein? Dá um sinal se está claro para você. Está claro ou não está claro? Quem que nós temos que imitar? Paulo. Quantas vezes ele está falando isso, hein? Olhem para mim aqui mais uma vez. Deus revelou a graça a Paulo. Eu fui até Paulo, e aí Deus me revelou a graça. Vocês vieram até mim, e Deus se revelou a graça. Você está vendo que Deus é o mesmo? Deus revelou a Paulo, eu fui a Paulo, Deus me revelou. Vocês vieram a mim, Deus também revelou. Vocês vieram aqui, ou pelo YouTube, ou pela internet. Quer dizer, Deus está usando um homem para falar com quem? Com homens. Está claro ou não está claro? Eu fui a Paulo. Eu não fui a Moisés, eu não fui a Davi, eu não fui a João, eu não fui a Pedro, eu não fui a Tiago, eu não fui a Mateus, eu não fui a Marcos. Eu fui a Paulo. E quando eu fui até Paulo, ele disse, eu sou o apóstolo dos gentios. Romanos 11, 13. Falei, opa, eu sou gentil. Quando eu fui a Paulo, ele disse, eu sou apóstolo e mestre dos gentios. 1 Timóteo 2, 7. Falei, aí eu fui a Paulo e ele começou a me explicar. Olha, eu vou pôr o fundamento, você edifica. Você já é pastor, Deus te dá a unção de apóstolo, você vai fazendo o que eu não fiz. Porque eu só ponho o fundamento, mas quem vai edificar é outro. Outro edifica. Está claro ou não está claro, hein? Para terminar, hein? Estou terminando em 2 minutos. 2 Tessalonicenses 3, versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Nossa, coisa feia, hein? Fofoqueiro, ingraça. Feio, né? Versículo 12. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não quer obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão, ensinando qual que é a graça e o apostolado. E qual é a graça e o apostolado? A graça é o que Deus fez por nós em Cristo. O apostolado foi tudo que Paulo nos ensinou que Deus fez por nós em Cristo, e ele foi o único e o primeiro a ensinar isso. Porque João não ensinou, Pedro não ensinou, Tiago não ensinou, Mateus nem sonhava, nem sabia, o Filipe então nem, o Marcos nem discípulo de Jesus não era, não sabia de nada. O Marcos não era um dos 12. Está claro ou não está claro? Esse foi o tema de hoje. Paulo, o modelo de cristão em graça.
Tudo que vocês ouviram, essa é a verdade, porque está escrito assim, essa é a graça e esse é o apostolado. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus por suas vidas, e até domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração.